destaque no Panorama CBN. Pesquisa Genial Quest aponta Flávio Bolsonaro como o candidato mais competitivo da direita contra Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal condena 5 réus do chamado Núcleo 2 da trama golpista. Polícia Civil do Rio de Janeiro pede à Justiça o bloqueio de 630 milhões de reais em contas e bens de pessoas e empresas ligadas ao Comando Vermelho. Chefe de gabinete da Casa Branca diz que Trump quer seguir explodindo barcos no Caribe e no Pacífico até que Nicolás Maduro se renda. Ousmane Dembélé vence o prêmio The Best da FIFA de melhor jogador do mundo em 2025. Filme O Agente Secreto é selecionado para a pré-lista de filme internacional e elenco no Oscar 2026. Panorama CBN. Oiê, você está agora em mais uma edição do Panorama. Eu sou Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. E eu começo essa edição te falando sobre a desaprovação do governo Lula por 49% dos brasileiros. Outros 48% o aprovam, segundo a pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira. Os números apontam para um empate técnico. O mesmo foi registrado no levantamento anterior, de novembro, quando 50% desaprovaram e 47% aprovaram. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa também divulgou que, em um possível segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro, o petista venceria o filho do ex-presidente por 46% contra 36%. Já na disputa em segundo turno contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula teria 45% das intenções de voto e Tarcísio 35%. Sobre a indicação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência, os dados divulgados pela Quest mostram que 54% dos entrevistados afirmam que Jair Bolsonaro errou ao apontar o filho. Outros 36% dizem que Bolsonaro acertou, enquanto 10% não souberam ou não responderam. Antes de avaliar a indicação, a pesquisa questionou se os entrevistados tinham conhecimento do apoio de Jair Bolsonaro à candidatura de Flávio. Do total, 61% afirmaram que sabiam desse apoio, enquanto 39% disseram que não tinham conhecimento. Inclusive, a pesquisa Genial Quest também mostrou que o presidente Lula venceria todos os 6 cenários de segundo turno testados. Entre os nomes da direita, no entanto, Flávio Bolsonaro aparece como o adversário mais competitivo contra o petista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou 5 réus do chamado Núcleo 2 da trama golpista. Já o delegado da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira, também denunciado pela Procuradoria-Geral da República, foi absolvido. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos réus acusados de gerenciar as atividades da organização que tentou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Ele foi acompanhado por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Moraes defendeu condenar o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o general da Reserva Mário Fernandes e os ex-assessores presidenciais Felipe Garcia Martins Pereira e Marcelo Câmara por todos os crimes atribuídos na denúncia. Os 4 respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. Segundo o voto do relator, as condutas incluíam ações para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes, por meio do plano golpista intitulado Punhal Verde-Amarelo. No caso de Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres, Moraes votou pela condenação dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas pela absolvição das demais acusações.
Já em relação ao delegado Fernando de Souza Oliveira, ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o voto foi pela absolvição por falta de provas. O desembargador Macário Judice Neto, preso nesta terça-feira na segunda fase da Operação Unha e Carne, está na sede da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. Ele era relator de um caso envolvendo o ex-deputado estadual TH Joias, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os agentes investigam o vazamento de informações sigilosas em inquéritos envolvendo o Comando Vermelho. Os policiais fazem no Rio e no Espírito Santo a segunda fase da Operação Unha e Carne, essa que investiga o vazamento de informações sigilosas nesses inquéritos da facção criminosa. E os agentes cumpriram nessa operação 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na primeira fase, no início do mês, a ação resultou na prisão de Rodrigo Bacelar, que foi solto dias depois, após avaliação do plenário da Assembleia Legislativa. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele fique afastado da presidência e use tornozeleira eletrônica. Em 2023, Macário voltou à magistratura e foi promovido a desembargador. Ele ficou afastado por 17 anos por causa da atuação polêmica como juiz federal no Espírito Santo. A mulher dele, Flávia Judice, atuava no gabinete da diretoria-geral da Alerj até o início do mês passado, quando a investigação que mira o ex-deputado estadual já estava em curso. A ação desta terça-feira está dentro do contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF das favelas, que determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado e as conexões com agentes públicos. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,41%, aos 158.568 pontos. O dólar comercial subiu 0,73%, cotado a R$ 5,46. O euro vale R$ 6,42, elevação de 0,83%. O mercado repercutiu a pesquisa Quest, que apontou vitória do presidente Lula em todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições de 2026, te contei aqui. Os investidores também ficaram atentos à ata do Copom, que reforçou a perspectiva de juros elevados no país por mais tempo. Nos Estados Unidos, o relatório de empregos veio mais forte que o esperado e ajudou a reduzir a expectativa de um novo corte de juros em janeiro. E eu aproveito para trazer mais informações, mais detalhes sobre o Copom. Você viu o impacto que teve na Bolsa. Na ata da reunião em que decidiu manter a taxa de juros em 15% ao ano, os diretores do Banco Central sugeriram que a manutenção do patamar atual por um período prolongado ainda é a estratégia mais adequada. O comitê defendeu perseverança, firmeza e serenidade na definição da taxa Selic e concluiu que a situação atual exige uma restrição maior e por mais tempo do que seria apropriado. Em outras palavras, o BC indica que não deve baixar a taxa básica de juros na próxima reunião em janeiro. Na ata, os diretores pontuam que o cenário atual é marcado por muita incerteza e exige cautela, com uma política significativamente contracionista. O Banco Central defende a manutenção da taxa de juros para levar a inflação ao centro da meta e lembra que a política adotada pelo banco tem contribuído para justamente controlar a inflação. O comitê reforça, no entanto, que os próximos passos podem ser ajustados a qualquer tempo e que o Copom não vai hesitar em retomar o ciclo de ajustes nos juros quando entender que é preciso. De volta ao noticiário nacional, a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que as distribuidoras de energia de São Paulo e do Rio de Janeiro reforcem os planos de contingência nos próximos dias, diante do perigo de temporais nessas regiões. Em São Paulo, no fim da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta diante de um temporal. O comunicado enviado pela ANEEL às concessionárias estabelece que os planos devem incluir mobilização adicional de equipes para atuar na recomposição do sistema em caso de falhas, além de procedimentos para colaboração com órgãos públicos, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O pedido da agência tem caráter preventivo, mas o descumprimento pode levar a processos de fiscalização e também a aplicação de penalidades contra as concessionárias de energia,
conforme destacou a ANEEL no documento. A agência também pediu que as empresas enviem informações preliminares de ocorrências relevantes nos sistemas de distribuição de eletricidade. A determinação ocorre em meio à crise provocada por um apagão na Grande São Paulo, depois do vendaval histórico atingir o estado na última quarta-feira. A gente te contou aqui, né? Eu e a Bianca Santos temos te atualizado. Mais de 78 mil imóveis atendidos pela Enel continuam sem luz. O total avançou diante da chuva registrada no fim da tarde, que gerou o alerta da defesa que eu mencionei aqui. Esse número, claro, é registrado quando eu gravei aqui essa edição do Panorama. A distribuidora também é responsável pelo fornecimento de energia para 3 milhões de clientes em 66 municípios do Rio de Janeiro. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, encaminhou um novo ofício ao presidente do TCU, Vital do Rego, reforçando a atuação da Corte com uma medida cautelar relativa à renovação da concessão da Enel Distribuição São Paulo. O documento foi encaminhado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado nesta terça-feira e reforça que uma medida cautelar do TCU vai evitar a perpetuação de concessões inadequadas e vai também permitir uma análise criteriosa das condições e eficiência da concessionária. No documento, o subprocurador afirma que a ausência de medidas preventivas e de investimentos suficientes por parte da Enel evidencia falhas graves na prestação do serviço público. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu à Justiça o bloqueio de 630 milhões de reais em contas e bens de pessoas e empresas ligadas ao Comando Vermelho. A ação faz parte da Operação Contenção contra a maior facção criminosa em atuação por lá. Ao longo de 1 ano e meio de investigação, a corporação conseguiu rastrear contas bancárias criadas na cidade de Ponte Lacerda, no Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia. Foram 39 mandados de busca e apreensão. Ninguém foi preso. O principal alvo da ação desta terça-feira foi Venceslau Batista Oliveira Neto, que tem uma fazenda no Mato Grosso. Segundo a polícia, a propriedade rural é ligada, na verdade, aos traficantes Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, da cúpula do Comando Vermelho. De acordo com o delegado Jefferson Ferreira, Venceslau usava o título de pecuarista para facilitar o esquema do tráfico. Ele utiliza o subterfúgio de ser pecuarista, ele consegue fazendas essas que são utilizadas para plantação, para o gado e também para enterrar as drogas, e remetem esses recursos para a região de fronteira, para a vinda da droga e envio dessa droga para aqui para o Rio de Janeiro. E aí a fazenda servia para, além de lavar dinheiro, enterrar também a droga. A lavagem acontecia da seguinte forma: o tráfico depositava o dinheiro em contas correntes de Minas Gerais e do Mato Grosso e de lá os valores eram distribuídos para compra de drogas e armas com destino ao Rio. Questionado sobre a falta de prisões nessa operação, o delegado Jefferson Ferreira disse que essa fase foi dedicada a sufocar financeiramente a facção criminosa e também extrair informações a partir dessas apreensões. Essa primeira fase é uma fase ostensiva da investigação. Hoje a gente visa apurar aí elementos de informação de dados extraídos desses aparelhos telefônicos e também o bloqueio, a asfixia financeira desses valores através de bloqueios judiciais de contas. São mais de 50 contas bloqueadas na data de hoje. E o sequestro de bens móveis, a gente está falando aí de dezenas de veículos já com restrições judiciais de impedimento de circulação e também de revenda, também como sequestro dessas fazendas que são utilizadas para o tráfico. O esquema ainda se valia das chamadas mulas financeiras, pessoas que faziam pequenos depósitos em dinheiro vivo para dificultar o rastreamento da origem dos valores. A Polícia Federal deflagrou uma operação chamada de Estágio 4, na qual cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares, como a suspensão do exercício da função pública por 180 dias. Os agentes detectaram indícios de favorecimento em contratos emergenciais firmados pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas entre 2023 e 2025, com 2 empresas, sendo uma fornecedora de material hospitalar e uma construtora. As contratações diretas firmadas pela Secretaria somam um valor de quase 100 milhões de reais e boa parte do recurso ainda está em execução. A investigação apura ainda o desvio de recursos públicos do SUS
pelo ressarcimento superdimensionado de consultas e procedimentos médicos que não ocorreram. Só para te dar um exemplo, em procedimentos de fisioterapia, os valores pagos eram incompatíveis com a capacidade operacional das clínicas privadas. O inquérito policial identificou ainda que imóveis adquiridos pelo grupo foram registrados em nome de familiares e terceiros. A Justiça do Amazonas negou o pedido de prisão preventiva da médica Juliana Brasil Santos e da técnica de enfermagem Raíza Bentes Praia, investigadas pela morte de Benício Xavier, de 6 anos. A decisão segue o parecer do Ministério Público do Amazonas, que também se manifestou contrário à prisão. O magistrado determinou a suspensão cautelar do exercício profissional da médica. O juiz Fábio Olinto de Souza afirmou que prisões preventivas devem ser usadas apenas em casos excepcionais, quando não há outra forma de garantir a ordem pública. Para o magistrado, o risco está ligado apenas à atuação médica de Juliana e não a uma ameaça pessoal ou ligação com grupos criminosos. Por isso, afastá-la do ambiente hospitalar seria suficiente, na visão dele, claro, para evitar novos problemas. E eu abro o bloco de notícias internacionais te contando sobre o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Em uma entrevista à revista Vanity Fair, a chefe de gabinete da Casa Branca disse que o presidente Donald Trump quer seguir explodindo barcos no Caribe e no Pacífico até que o líder venezuelano Nicolás Maduro se renda. A afirmação feita durante essa entrevista, que foi dada em novembro e divulgada só agora, contradiz a posição oficial do governo americano de que os ataques contra barcos têm relação com combate ao narcotráfico e não com mudança no regime. Apesar disso, a chefe de gabinete admite que atacar os alvos no continente venezuelano, que representa uma guerra, precisaria de uma aprovação do Congresso. E as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia vêm sofrendo um forte baque desde que Trump voltou ao poder. A divulgação da nova Estratégia de Segurança Nacional norte-americana em 4 de dezembro foi considerada por muitos políticos europeus uma afronta direta. No documento, que precisa ser apresentado ao Congresso a cada novo governo, a gestão Trump descreveu a Europa como um continente em declínio. O texto fala literalmente de censura à liberdade de expressão na Europa e de opressão aos opositores políticos. Mas o vazamento de um rascunho até então não divulgado dessa estratégia de segurança nacional expôs pontos ainda mais delicados sobre como os Estados Unidos pretendem agir no futuro em relação ao continente europeu. De acordo com o portal americano Defense One, que teve acesso a essa versão, o documento prevê uma intensificação da parceria dos americanos com Itália, Áustria, Polônia e Hungria, com o objetivo de separá-los da União Europeia. A Casa Branca negou ao Defense One a existência de tal documento. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Trump deve anunciar o próximo presidente do Federal Reserve no início de janeiro, em meio às discussões sobre a sucessão de Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. Em entrevista à emissora Fox Business Network, Bessent disse que Kevin Warsh, ex-diretor do Banco Central americano, e Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, são nomes muito qualificados. Foi essa expressão que ele usou para assumir o comando do Banco Central norte-americano. Segundo o secretário, qualquer candidato escolhido precisará ter mente aberta para rever a visão comum dentro do Fed de que o crescimento econômico gera inflação. Na semana passada, Trump disse ao Wall Street Journal que gostaria de ser consultado sobre decisões de política monetária, como o nível das taxas de juros, uma posição que contraria o princípio da independência do Banco Central. E a vaquinha criada para receber doações para Ahmed Al-Ahmed, o homem que desarmou um dos atiradores do atentado na praia de Sydney, na Austrália, passou de 2 milhões de dólares australianos, o equivalente a 8 milhões de reais. Ahmed, que é um comerciante de frutas, a gente te contou aqui, ele que vem sendo considerado herói, já foi ajudado por mais de 38 mil pessoas. Ele está internado e nesta terça recebeu a visita do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, que disse se inspirar na coragem dele. O atentado terrorista a uma celebração judaica no domingo deixou 15 mortos e outros 40 feridos.
Os 2 atiradores eram pai e filho. Um deles foi morto pela polícia e o outro está internado em estado crítico. Ousmane Dembélé, de 28 anos, é o vencedor do prêmio The Best da FIFA de melhor jogador do mundo em 2025. O jogador já tinha vencido a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football, e agora recebe também a premiação máxima da temporada pela entidade do futebol. É a primeira vez que o jogador francês recebe o prêmio The Best, que veio a partir da grande campanha na conquista inédita da Champions League pelo Paris Saint-Germain. Ele também venceu a Copa da França, o Campeonato Francês e a Supercopa do país pela equipe. O atual melhor jogador do mundo vai jogar contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental. Ele ainda se recupera de uma lesão e não deve começar jogando, mas a tendência é que ele esteja em campo por alguns minutos, pelo menos, do segundo tempo. E os torcedores do Flamengo já estão pintando a capital do Catar de vermelho e preto. O clube carioca disputa a grande final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, te contei, nesta quarta. E eu te falei ontem sobre o treino do PSG, mas agora o destaque é para os brasileiros em expectativa lá fora. A confiança é tão forte que flamenguistas encararam viagens longas e passagens bem caras. Tudo para ver presencialmente a glória do título. A Fabiana Mello teve que passar por uma saga. De Fortaleza, onde mora, ela foi para São Paulo, depois para Madrid. Na tarde dessa terça-feira, seguiu finalmente para Doha, somando mais de 30 horas de voos, escalas e conexões. O planejamento da viagem foi feito pelo pai dela, que gastou nada menos do que R$60 mil só em passagens para a família. Além do pai, Fabiana vai ao Catar com a madrasta e o irmão mais novo. Para a rubro-negra, estar perto do Flamengo faz a aventura valer a pena. Quando a gente decidiu ir pra final, o meu pai foi falar com a agência de viagem, ver, e aí ele tinha o dinheiro sobrando. E aí ele disse, não, eu quero ir lá pra ver e eu vou gastar esse dinheiro agora, mas aí se ganhar também eu vou ser muito feliz. O professor Vitor Pimenta Guzmão chegou em Doha antes do jogo da semifinal do Flamengo contra o Pirâmides do Egito. Foram R$20 mil gastos até agora. A dúvida que fica é: por que tanto esforço? Mas Vitor não tem nenhuma dificuldade de responder. Muita gente pergunta, por que a gente faz tanto esforço assim, tanto tempo demandado para assistir o Flamengo do outro lado do mundo. Mas é a nossa vida, a minha vida, o Flamengo, acompanhar o Flamengo, ir a tudo quanto é jogo. Quando tem a oportunidade de conquistar um título histórico, a gente faz esforço financeiro, esforço de deslocamento, distância, vai superando todos esses obstáculos. O jogo entre Flamengo e PSG começa às 14h do horário de Brasília. E antes de continuar, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é marcela.marcos@cbn.com.br. No Instagram, é só procurar por Marcela de Marcos. Você também pode, claro, deixar uma mensagem lá no Spotify, como fez o querido ouvinte Carlos Torres, que me desejou uma boa temporada por aqui ao longo da semana durante a folga do Leandro Gouveia. Obrigada, Carlos, pela menção carinhosa. Bora animar essa edição do Panorama ao som do frevo, porque a gente vai falar de uma produção em solo pernambucano que é orgulho nacional e com projeção mundial. E será que em breve a gente também vai poder dizer que é totalmente premiada? O filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido entre os 15 pré-selecionados para a categoria de melhor filme internacional e melhor elenco do Oscar 2026. Eu aproveito para te lembrar que o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, também conseguiu entrar nessa pré-lista com bom destaque em 2024 para o Oscar 2025. O Agente Secreto está em ótima fase, após ser selecionado em 3 categorias para o Globo de Ouro 2026. Foi indicado em melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de drama, no caso, o protagonista Wagner Moura.
Além disso, também foi indicado em filme internacional e ator para o Critics' Choice Awards. Ainda aparece recorrentemente em lista de melhores do ano da imprensa americana e também das associações de críticas. Na categoria de melhor filme internacional do Oscar, o longa concorre a uma das 5 vagas, que serão reveladas no dia 22 de janeiro. Concorre com produções como It Was Just an Accident, da França, e Sound of Falling, da Alemanha. Já em elenco, o Agente Secreto figura na lista com Frankenstein e Wicked for Good, por exemplo. E já que eu te falei no elenco, deixa eu te contar alguns nomes. Além do protagonista, temos Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, mas eu quero deixar um destaque que é para Tânia Maria, gloriosa atriz potiguar, que foi inclusa na lista do The New York Times das melhores atuações de 2025. Para quem ainda não viu, o Agente Secreto segue em cartaz. E a gente tem mais motivos para se orgulhar em relação à pré-lista de indicados ao Oscar divulgada nesta terça-feira. Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, foi um dos 15 selecionados na categoria de documentários. A cineasta já tinha conseguido uma indicação anteriormente, 2020, por Democracia em Vertigem. O curta Amarela, de André Ayato Saito, também aparece na pré-seleção, na categoria Curta Live Action. Sonhos de Trem, de Clint Bentley, tenta uma vaga na premiação de melhor fotografia. O filme concorre pelos Estados Unidos, mas o brasileiro Adolfo Veloso é quem assina a direção de fotografia do longa. Petra Costa falou à CBN sobre o que representa esse momento de estar nessa pré-lista. É um momento muito bom para o cinema brasileiro. São 3 filmes brasileiros aí nessa pré-lista do Oscar. E pra gente é uma jornada imensa que começou há 4 anos, registrando o momento mais difícil que eu vivi na nossa história recente brasileira, que foi aquele momento da pandemia, filmando cemitérios, hospitais, manifestações antidemocráticas. E agora é um reconhecimento para toda a equipe que realmente se pôs na linha de fogo. A entrega dos prêmios está marcada para 15 de março. Te prepara. O que tu vai escutar agora não é apenas som. São frequências sonoras capazes de reorganizar teu sistema molecular. Esqueça tudo. Que o rock doido começou. Essa noite eu vou pro rock e vou jogar. Introdução, hein? É da música Essa Noite Eu Vou Pro Rock, da Gabi Amarantos. Tá no álbum Rock Doido. Eu te trouxe porque tem uma matéria no portal G1 justamente sobre o movimento Rock Doido, que bombou esse ano a partir do trabalho da artista paraense. A reportagem traça um paralelo entre o tecnobrega e o rock and roll, contando que os ritmos têm a mesma energia musical. Canções aceleradas, danças frenéticas e apresentações espalhafatosas. Nesse contexto, a expressão rock doido pode até significar o auge de uma festa de aparelhagem, mas a verdade é que, como a própria Gabi contou à reportagem, é um sentimento que tem que vivenciar para entender. Baby Blue Size, a boneca do rock doido. E é ao som da Gabi Amarantos que a gente encerra essa edição do Panorama CBN. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto amanhã. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.